Hoje a gente vai ver um vídeo que tá deixando a esquerda literalmente com o c... na mão. Inclusive, depois desse vídeo do Caio Coppola que a gente vai ver agora, a Janja já mandou comprar fralda geriátrica em atacado pra Alvorada. O Caio Coppola foi no Fórum da Liberdade, que é o maior evento pró-liberdade do mundo. Deu uma cuspidinha aí, desculpa pessoal. E diferente dos jornalistas comprados, que só dão notícias enviesadas falando bem do cachaceiro, o Caio, ele trouxe dados que mostram que ano que vem a direita vai estar no comando do país novamente. E eu falei dados, tá pessoal? Não é achismo que nem essa mídia porca que a gente tem aqui no nosso país traz a todo momento não, tá? Você pode ter certeza, depois do Lula ver esses dados aqui, ele tá pensando seriamente em desistir da candidatura dele. E não só isso, deve estar pensando em como meter o pé do país ano que vem. Presta atenção nisso aqui e vê se o negócio não é muito mais sério do que você imaginava. Eu queria abrir essa nossa conversa com uma representação gráfica do que foi a eleição de 2022. Já que a gente está falando do ciclo eleitoral de 2026, vamos entender o que aconteceu. Muito fácil de entender essa figura. Vocês podem reparar, exatamente aqui no meio, né, a gente tem uma linha branca que marca a metade, certo? E você tem um lado vermelho, simbolizando aí a esquerda, a época a oposição, um lado azul, simbolizando a situação. E como vocês podem perceber, a faixa vermelha, ou a massa vermelha, ela ultrapassa um pouco essa linha branca. Vocês sabem o que isso representa? É a porcentagem de votos válidos. A eleição de 2022, ela foi vencida com 50,9% dos votos válidos. Muito pouco. Ou, olhando para a outra metade do copo, ela foi perdida com 49,1%. Quando a gente pega a diferença nominal, a gente está falando de 2.139.000 votos, o que significa que se 1.069.823 eleitores tivesse feito isso aqui, o tema desse fórum seria completamente distinto. E vamos lá, 1 milhão de pessoas é bastante gente, mas proporcionalmente, estatisticamente, chega a ser insignificante. Porque a gente está falando de um universo de 156 milhões de pessoas aptas a votar. O que significa, corroborando tudo que foi falado aqui, que menos de 1% das pessoas, menos de 1% do eleitorado definiu o futuro do Brasil. Aí a gente vê o esforço hercúleo que foi necessário para reconduzir Lula à cena do crime, para usar a expressão do vice-presidente da República. Por quê? Porque se não fosse o consórcio da imprensa, se não fossem expoentes da direita e liberais advogando por uma falsa equivalência moral entre bolsonarismo e lulopetismo. Que inclusive falaram, vote nulo, que é tudo igual. Olha o tudo igual aí, o país na merda agora. Você não deve estar sabendo, mas o TikTok está literalmente distribuindo dinheiro para quem sabe fazer isso aqui. Esse aqui é um avatar meu, feito com IA, com um clique, que me gera pelo menos 5 mil reais por mês. E eu tenho outros influenciadores de IA que trabalham para mim. Um exemplo é a Renata. Eu trabalho pro Daniel e coloco 5 mil reais no bolso dele todos os meses. Também tem a Jéssica que trabalha pra mim. Eu também trabalho pro Daniel. Também tem o Cauã. Eu também trabalho pro Daniel e coloco 7 mil reais no bolso dele. Tem muito mais influenciadores já trabalhando pra mim. Só que só esses 3 influenciadores que eu fiz e te mostrei, eles me geram mais de 20 mil reais no TikTok todos os meses. E olha só como é que é super fácil fazer um influenciador de IA. Eu joguei um print de um vídeo meu aqui no software, cliquei para poder gerar um vídeo, pronto. Eu tenho um influenciador de IA com a minha cara. E aqui embaixo você pode escrever o que você quer que ele fale e ganhar dinheiro. E eu sei que você deve estar se perguntando agora, mas Daniel, como que daí eu gero dinheiro para mim? Aí se você quer saber como que você pode colocar 5, 10, 15 mil reais no seu bolso com os influenciadores de IA trabalhando da sua casa, eu te explico aqui no meu WhatsApp. É só você clicar agora no primeiro link da descrição, você vai vir para cá, pro meu WhatsApp particular, e aqui eu te explico literalmente como que a mágica acontece. Tá vendo toda essa galera aqui na tela? Eles estão fazendo mais de 8 mil reais por mês aplicando o meu método de influenciadores feitos com IA. Você não precisa aparecer, não precisa gravar vídeo, você só precisa saber o passo a passo. E é exatamente isso que eu te passo aqui no meu WhatsApp. O link tá na descrição. Galera, essa é a nova onda do digital, que quem pegar agora essa febre vai mudar de vida. E não é pouco não, vai transformar completamente a sua vida. E você acabou de ver, é super fácil. Quer saber como faz para poder mudar de vida de verdade? Como eu falei, clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo aqui no meu WhatsApp. Advogando pelo voto nulo, liberais assinando carta pela democracia. Se não houvesse essa
convergência de interesses, uma figura autoritária à frente da justiça eleitoral, desequilibrando o pleito, isso jamais seria possível. Verdade. Mas não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, falando da eleição deste ano. A grande questão é, será que esse 1.069.823 eleitores está pensando da mesma forma? Porque são esses os votos que estão em jogo. Você tem aí o que os nossos especialistas vão chamar de polarização calcificada. 40% a 45% orbita em cada um dos polos, e aí você tem esse voto indeciso no meio, que graças a Deus, é um povo bem trabalhador, 16 horas por dia, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora vamos lá, o que mudou desde 2022? Isso foi endereçado aqui já também. O que mudou foi o seguinte, as principais preocupações do povo brasileiro. Em 2022, as duas maiores não estavam na órbita de preocupações da população. Quais são elas? Isolar, em primeiro lugar, criminalidade e insegurança pública. Tá demais, em segundo lugar, corrupção. Em 2022 isso não era um problema. Você tinha governança nas estatais. Na verdade, na média, elas eram até superavitárias. 8 bilhões por ano. Quando a gente pega só os Correios, a gente está falando de prejuízo de 20 bilhões. E todos os escândalos que vêm, escândalos em escala industrial, INSS, citado aqui o caso do Banco Master. Inclusive o Correio anunciou mais rombos, né? Isso volta a ocupar a preocupação do brasileiro. E segurança pública. Nós estamos aqui privilegiados num dos 5 estados mais seguros do Brasil. É um dos poucos estados que está se aproximando de um índice razoável de mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde fala que Rio Grande do Sul, você está vivendo uma epidemia de violência. E aí você tem São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, mais recentemente o Goiás, entrando aí nessa seara de lugares que já atingiram esse marco civilizatório. O resto do país não, pessoal. A gente vive uma epidemia de crimes contra o patrimônio, crimes virtuais, estelionato, furtos e roubos de celular que chegam a casa de 1 milhão de ocorrências registradas por ano. E o pior é que já virou normalidade. Se você tem o seu celular roubado, você vai na delegacia, o policial ele sabe que ele não pode fazer nada. Ele fala pra você, cara, vai pra casa que não tem o que fazer. Porque se prender o vagabundo, ele vai na delegacia, vai assinar e vai pra casa. Você ainda vai ter a dor de cabeça. O policial vai ter a dor de cabeça, às vezes tem que responder porque prendeu o vagabundo. Então, infelizmente, essa é a justiça que a gente tem no país hoje. Ainda falavam que era tudo igual, né? E aí, essa população, ela olha para o poder e ela vê que na cadeira da presidência do Supremo Tribunal Federal está um juiz que constrange as forças policiais e freia operações táticas a ponto de não permitir que um helicóptero da polícia sobrevoe regiões dominadas pelo narcoterrorismo. Aí essa mesma população olha para o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, e vê que ele está celebrando a soltura em massa de presos em flagrante na audiência de custódia, se gabando de que 50% deles são soltos e ainda tem a desfaçatez de afirmar que a justiça solta porque a polícia prende mal. E aí, finalmente, ela olha para o presidente da República, que diz que o traficante é vítima do usuário. Então, veja, a esquerda não tem uma fortaleza aqui. E também os dados mostram isso. Se vocês repararem, esse trabalho meticuloso de cruzamento de dados feito pela Gazeta do Povo mostra que a cada ano que um estado é governado pela direita, a taxa de homicídios cai. Quando a esquerda governa, a taxa de homicídios sobe. Isso num país que tinha 60 mil assassinatos há coisa de 8 anos e que agora tem 40 mil. Então, assim, isso é uma fortaleza da direita. E o pior, que diminuiu no governo Bolsonaro e agora está subindo de novo. Mas não é isso que decide a eleição. Todo mundo sabe que o que decide a eleição é economia. E a gente sabe muito bem qual foi a principal promessa de campanha. Pessoal, não só o brasileiro não está comendo picanha, como ele está comendo menos carne bovina. E esse ano, por causa do ciclo da pecuária, vai consumir menos ainda. E assim, eu não julgo quem acredita nos atuais números do IBGE, presidido pelo ex-presidente do Instituto Lula e da Fundação Perseu Abramo do PT. Mas, Maravilha. graças a Deus, o varejo pode se fiar em outros índices, como do setor supermercadista, como o índice de varejo da Stone e da Cielo. E o que eles mostram? Retração de consumo, pessoal. Em termos reais, o consumo no Brasil, linha de frente da economia, diminuiu 0,5%, segundo a Stone, 1%, segundo a Cielo. E estamos aqui num fórum majoritariamente econômico, isso é contraintuitivo, porque a gente sabe que a inflação está pressionada, os preços continuam subindo. O que, intuitivamente, significa que a demanda era para estar aquecida, mas ela não está. E o governo nos fala que a economia está crescendo. Então, para onde que está indo esse dinheiro? Esse dinheiro não está mais na economia real, esse dinheiro foi para o setor financeiro. Quando a gente pega a lucratividade dos 4 maiores bancos privados no ano passado, 101 bilhões de reais. Os grandes varejistas, de outra forma, estão amargando prejuízo. Por quê? É muito simples. O governo se endivida demais. Já são 340 bilhões de déficit acumulados em 3 anos. A dívida já ultrapassa 10 trilhões de reais. Os juros da dívida, 1 trilhão de juros ao ano. E o que acontece? Você tem que expandir a sua base monetária, você tem que emitir títulos da dívida.
Quando você faz isso, a moeda perde valor. Quando você tem a inflação, aciona o gatilho de juros. Os juros aumenta e ele indexa a dívida da população. Então você tem de um lado a população com seu poder de compra sendo corroído. Vejam só, isso não é IBGE, isso é Datafolha. 6 em cada 10 pessoas estão consumindo menos alimento. 1 em cada 4 brasileiros não tem comida suficiente. Não tem como o brasileiro comprar, né? O cara que ganha aí um salário mínimo ou um pouquinho acima de um salário mínimo, não tem como comprar uma picanha de R$ 180 o quilo, R$ 150 o quilo, dependendo da peça de picanha que vai comprar. Nunca que vai comer uma carne dessa. Vai comer uma carne de segunda, de terceira, se comer. Na mesa. Isso está acontecendo. Então, de um lado, você tem o poder de compra sendo completamente corroído e, de outro, essa pessoa se endivida e a sua dívida passa a ser indexada por um juro exorbitante, que é o maior do mundo, taxa de juro real. Aí, 80% das famílias endividadas, 30% das famílias inadimplentes, 83 milhões de pessoas negativadas com nome sujo, 9 milhões de empresas no Serasa, devendo um montante superior a 200 bilhões de reais. Literalmente, o país nunca teve tão no vermelho. E quem já deveu, quem já teve esse problema, sabe qual que é a situação emocional disso, pessoal. Qual que é o órgão mais sensível do corpo humano? O bolso. E quando você machuca o bolso das pessoas, você aumenta a rejeição do governo. Foi falado aqui, pegar o número do Datafolha. Se nós voltarmos 16 anos no tempo, Lula tinha 83% de ótimo e bom e 3% de ruim e péssimo. Hoje ele tem 32% de ótimo e bom. Veja a desconstrução da imagem, uma sombra do que ele já foi. E 40% de ruim e péssimo, que é a terceira pior marca registrada pelo Datafolha desde a redemocratização. Ele está no pódio da rejeição. Como foi falado aqui, no Datafolha, nunca um governo se reelegeu ou fez sucessor se não tivesse na casa dos 40% de ótimo e bom. O que mais que mudou? Perfil do eleitor. Queria chamar a atenção de vocês para esse dado. Vejam que é contraintuitivo, porque a gente sempre imagina que a juventude, por causa das suas paixões e também do seu idealismo e da sua inexperiência, é mais facilmente capturada pela narrativa de empatia da esquerda. E, óbvio, eles são muito sujeitos à doutrinação nas escolas, à doutrinação nos meios de comunicação, no ambiente cultural em geral. Mas veja o que está acontecendo. O posicionamento ideológico da geração Z, ou seja, os jovens eleitores entre 16 e 20 e poucos anos, está praticamente idêntico ao do milênio, os trintões, os quarentões, que estão no auge da sua produtividade, por isso sentem a mão pesada do Estado ali confiscando o seu suado trabalho e por isso tem uma inclinação mais à direita, isso é natural, mas também a geração Z. Por quê? O que explica esse fenômeno? A resposta está lá embaixo, quando a Genial Quaest perguntou por qual fonte você se informa majoritariamente sobre política. Vejam que o eleitor típico da esquerda, como foi mencionado aqui também, ele se informa majoritariamente pela televisão, ao passo que o eleitor típico da direita, ele se informa majoritariamente pelos dispositivos móveis. E qual que é a diferença dessas duas formas de comunicação? Na comunicação televisiva, o espectador, ele tem um consumo passivo dessa informação. Quando a gente vai para a internet, a informação é uma via de mão dupla, porque todo texto, todo conteúdo na internet, ele tem um espaço para comentário. E se ele tem espaço para comentário, ele tem espaço para crítica. Se há espaço para crítica, há espaço para debate, e inclusive para verificação de fatos em tempo real. Dou um exemplo para vocês. É muito fácil ir na televisão como um demagogo, hipócrita, mentiroso, falando que resolveu o problema da fome no Brasil 2 vezes. Na televisão, isso pode até emplacar. Principalmente quando você tem esse jornalismo vassalo, subserviente, que não enfrenta o poder e não cobra respostas. Mas esse tipo de discurso não resiste à internet, porque imediatamente, se você postar um vídeo falando isso, logo embaixo você vai ter um dado oficial do próprio IBGE, mostrando que hoje no Brasil há 6.480.000 pessoas passando fome, para ficar em um exemplo. Então houve essa grande mudança. E a inclusão digital, ela é imparável. E é por isso que qual é o campo político que quer restringir o debate público nas redes sociais? Exatamente. A esquerda, porque eles estão perdendo terreno aí. E como foi falado aqui, por que o governo está investindo no digital? Eu coloco o número, é uma coincidência esse número, mas o governo Lula investiu 129 milhões de reais. 129 milhões de reais em mídia digital em 2005. Isso é equivalente a mais do que os 4 anos do governo anterior, porque eles sabem que eles têm uma fraqueza nesse ponto. E aí, saindo um pouquinho de pesquisas e de intenções, vamos falar do que realmente está acontecendo. Eleição municipal, pessoal. Eleição municipal. Ela tem uma particularidade. Na eleição municipal, você tende a conhecer quem você está votando para vereador, você conhece mais a trajetória do seu prefeito, o que significa que você consegue articular melhor
o seu sentimento com quem o representa politicamente. E quando isso acontece, e a gente faz um recorte municipal do país e divide as siglas de centro-direita e direita em azul e as siglas de centro-esquerda e esquerda em vermelho e as de centro em cinza, essa é a cor do nosso país. E a gente vê que em 2024 a direita teve a melhor eleição da sua história, a esquerda teve a pior eleição da sua história, a ponto do partido mais relevante, segundo a imprensa, que é inclusive protagonista nessa história da jornada 6x1, o PSOL, ter 210 candidatos e não ter vencido nenhuma eleição para prefeito. Não governam nenhuma cidade, não governam nenhum estado, tem menos de 3% do parlamento nacional. Cara, esses números são ótimos. Só que são hiperrepresentados por uma elite progressista que não quer informar as pessoas, quer empurrar a história na direção que eles acham pertinente. Essa é a verdade. E aí tem gente que fala que a direita domina a internet. Não é a direita que domina a internet, pessoal. Quem domina a internet é a opinião pública, porque não existe mediação da informação. Na verdade, a internet opera com base em algoritmos para trabalhar no seu viés de confirmação, no seu reforço de crença e para o bem e para o mal. A internet é só uma lente de aumento para aquilo que já mora dentro de você. Ou seja, as ideias que são populares na internet são aquelas que de fato interessam as pessoas. E é por isso que só 10% dos políticos mais relevantes na internet são aliados do governo. Porque essas políticas do governo não conversam com as pessoas. É só ver o índice de aprovação das operações do BOP no Rio de Janeiro. Quase 90%. Então, recapitulando aqui com vocês, a gente viu que as duas grandes preocupações do brasileiro não são endereçadas por esse governo, que a popularidade dele está desmontando, porque o bolso das pessoas está machucado, e a gente vê um grande movimento, inclusive na janela de Overton, de deslocar o debate público para a direita, como foi falado. Até um eleitor de esquerda se identifica como de direita quando o assunto é segurança pública. Por isso eu vou falar com absoluta certeza, daqui 9 meses o Brasil vai ser governado pela direita. Isso aqui é jornalismo de verdade, é análise política de verdade. E o que esses dados mostram pra gente? Mostram que o Brasil acordou, que o povo brasileiro tá com o bolso doendo, com medo de andar na rua, cansado de ver bandido solto e ainda governando o país. Enquanto o trabalhador paga IPVA, paga IPTU, paga imposto sobre imposto para poder sustentar quem? Justamente essa galera. E eu tenho certeza absoluta que o povo vai cobrar isso em 2026. E se esse ano alguém vir pra você com aquele papinho, eu voto nulo porque é tudo igual, você manda essa pessoa tomar naquele lugar. Olha o tanto de escândalo que a gente tá tendo agora. Escândalo do INSS, rombo no correio, desfalque nas contas públicas, é viagem pra tudo quanto é lado, parece que o cara tá em lua de mel com a Janja e a gente simplesmente tomando cada vez mais. E pior, trabalhando para poder sustentar essa corja. Ou a gente muda agora, ou provavelmente vai ser tarde demais. E lembrando aqui, você que quer tirar uma renda extra, trabalhando de casa, fazendo seus próprios horários e podendo tirar mais de 5 mil reais por mês, clica no primeiro link da descrição. Como você viu no começo do vídeo, hoje o TikTok está praticamente jorrando dinheiro nas pessoas que estão sabendo fazer influenciadores de IA. Você pode pegar o passo a passo, começar a aplicar, ganhar dinheiro e transformar a sua vida. Só depende de você. Quer transformar sua vida? Já aproveita que você está aqui, clica no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp, vai falar comigo e eu vou te explicar o passo a passo, o que você tem que fazer para você começar a mudar a sua vida ainda esse mês. Clica e vem falar comigo. Comenta aí o que você achou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Show animal!